Então eu acho que a próxima grande wave do mundo é neuro. Então eu gostaria... Por quê? Porque o Brasil... A gente diminui o Brasil, mas quem vai para fora do Brasil, que tem um mínimo de, né, senso crítico objetivo, não vê... O Brasil tem uma das maiores redes públicas de escolas federais, universidades federais do planeta. Não tem outro lugar. Algo assim. E nessa rede pública, uma das coisas mais importantes são as faculdades de medicina e o corpo de pesquisadores biomédicos que o Brasil tem. Em medicina, engenharia biomédica, tá? Então o Brasil tem também um dos maiores sistemas públicos de saúde. É o mercado garantido. São 210 milhões de pessoas. Se você cria uma indústria, uma Petrobras da Neurotech, a Apple da Neurotech, um dia eu quero criar. Eu tenho pensado muito nisso. Eu já fiz de tudo na minha vida. Eu acho que, para me divertir agora, eu gostaria de criar algo parecido com a Apple da Neurotech no Brasil. Porque seria, primeiro, chocante. A Embraer vai da Neurotech. Sim. Porque, primeiro, você reduziria um custo dramático dos insumos que são necessários para tratar todas as doenças neurológicas e psiquiátricas que não são produzidos aqui. Você poderia produzir tudo isso aqui. E você teria a chance de criar um modelo público onde a produção de novas tecnologias instantaneamente tem um mercado garantido e atinge as pessoas que mais precisam, porque o Brasil tem um sistema público de saúde. O da Inglaterra está falindo, o do Canadá está indo para o vinagre, os Estados Unidos nunca teve. Eu passei agora nos Estados Unidos, tive um problema médico, eu fui parar na emergência, tudo bem, deu tudo certo. Só que assim, eu precisava de um oftalmologista para ver se estava tudo certo com o meu olho esquerdo aqui. Eu sou professor há 36 anos, né? Saí da universidade em 21, mas sou professor emérito do 5º maior hospital dos Estados Unidos. 6 a 8 semanas para ver um oftalmologista. Eu ia ficar cego. Se eu tivesse o que acharam que eu podia estar tendo, eu ia ficar cego. Quem me salvou, grande professor Samir Bechara, meu colega de turma, um dos maiores oftalmologistas do Brasil, que me atendeu pelo telefone, estando na Espanha, fazendo a caminhada dele lá, me atendeu pelo telefone, me examinou pelo telefone, por foto, por imagem, e falou, não, você não tem... Fique tranquilo. Colega de turma me salvou em outro país, eu nos Estados Unidos, tá? E eu tenho seguro-saúde americano, eu tenho tudo. Na minha cidade, a minha secretária não conseguiu achar um oftalmologista. Ela procurou em 5 cidades ao redor da minha, não tinha ninguém disponível com menos de 5 semanas. E no pronto-socorro que eu fui em São Francisco, não tinha oftalmologista de plantão. Pô. Então imagina, se eu tivesse realmente uma lesão real, eu ia ficar cego, eu ia perder o olho. Aqui no Brasil, eu acho um oftalmologista no mesmo dia. Então, existem mitos que a gente propaga aqui sem saber que se nós tivermos... Né, por exemplo, quando você vai num país como a China, que faz um planejamento estratégico para 50 anos, a parte educacional, a parte de saúde, a parte de ciência, a parte industrial, está tudo coordenado num plano estratégico de nação. Você pode não gostar do governo, pode ter dúvidas. Eu não estou falando nada da parte política, eu estou falando da estratégia de construção de um país. Nós não temos. E podíamos ter. Porque nós temos mão de obra qualificada. Nós temos cientistas de altíssimo nível na área biomédica e engenharia. E nós podíamos pegar esse povo todo e coordenar uma ação que vai desde a produção de pesquisa de base até a criação da Apple, da Neurotech. E ninguém ia conseguir competir. Porque você não consegue fazer isso nos Estados Unidos. Porque cada bilionário quer ganhar sozinho a corrida, entendeu? Então, eu acho que é possível. Eu acho que é factível. Mas você precisa ter um espírito nacional, que eu sempre falo há anos, né? Nós nunca tivemos um projeto nacional. E a minha pergunta que eu sempre faço, eu estou escrevendo uma coluna que eu vou publicar num veículo aqui brasileiro, que é o seguinte: o que nos une? Quando eu era criança, né, nos anos 70, por incrível que pareça, eu descobri que eu era brasileiro por causa da Copa do Mundo de 70. Né, porque minha mãe me levou no Fusca dela na Avenida Paulista para comemorar a Copa. E tinha um monte de gente de verde e amarelo, soltando rojão, bandeira, subindo no capô do carro. Eu falei, bom, eu pertenço a esse barato. Eu sou um deles. Eu sei que é um exemplo até meio piegas, mas é a realidade. Eu descobri que eu era brasileiro porque o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Mas tem a ver. Tem a ver. O que nos une hoje? O que nos une? O que nos faz dizer que somos parte do mesmo país? Fico pensando nisso também. Não é? É meio difícil de responder essa pergunta, né? Até meio piegas falar qual a identidade nacional, mas a gente não tem mesmo. Mas não tem. E eu fui em lugares no mundo
muito mais pobres que nós, tá? Muito mais, muito. Conheci países assim que você olha e fala, meu Deus, os caras não vai ter nunca. Os caras tinham uma identidade nacional, tá? E aí eu fico pensando, por que isso nunca é falado? Por que isso nunca é debatido? Porque a gente nunca realmente fala o que é ser brasileiro hoje em dia. E o que nós queremos que seja, o que os nossos filhos e netos vão fazer desse lugar que a gente chama Brasil. Verdade. Né? E eu acho que isso se aplica, não é só ao Brasil. Nos Estados Unidos agora, meus 2 filhos lá, né, nasceram lá, vivem lá. Se fizer a mesma pergunta para eles não vão ter resposta. O que é ser americano hoje? Tá? A eleição mostrou claramente. Não tem um troço que te diz, bom, é isso aqui, entendeu? E é por isso que a sociedade está dissolvendo. Lá, aqui, na Europa, em qualquer lugar. Porque você não tem nenhum consenso. Porque o grau de tribalização da sociedade é tão gigantesco que você forma um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui, e ninguém tem nada que é comum. Né? Mas é uma técnica, né? De dividir para É conquistar. uma técnica, mas ela está revertendo o processo civilizatório de milênios. Total, sinto isso também. Né? Você é artista, você sabe o que eu estou falando, é a mesma coisa. E a arte, que teria que ter esse trabalho, também tá dividindo hoje. Tá, ninguém sabe disso. Eu falo isso há décadas, porque eu estudei isso e eu gosto muito desse tópico. Ninguém sabe que talvez não existisse o Renascimento italiano sem o Renascimento islâmico 600 anos antes. Ninguém conhece, ninguém ouviu falar da Casa da Sabedoria de Bagdá. O maior repositário de conhecimento da Idade Média. Enquanto os caras estavam se queimando, morrendo de peste na Europa, os caras estavam lendo Aristóteles, Platão, estavam copiando os pergaminhos que iam ser queimados pelo Império Romano e salvar o mundo clássico